Olá, eu sou o professor Luiz Antônio, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Hoje são 28 de janeiro de 2020 e eu falo a partir de Manaus. Manaus que virou, como disse uma amiga, professora, nós não estamos experimentando uma segunda onda, nós estamos experimentando um tsunami. Um tsunami avisado, alertado. Uma das coisas mais importantes que a sociedade, no mundo todo, tem como virtude, tem como riqueza, tem como bem, é o conhecimento. O conhecimento que é produzido por gerações em gerações e são transmitidos de geração para geração. Então, quando você hoje usa um tempero, quando você hoje usa uma planta como medicamento, é porque outras gerações desenvolveram esse aprendizado e que chega até cada um de nós esse conhecimento. E há um conhecimento especializado que é a ciência, que ela não é local, é uma ciência do mundo. E a ciência, diferente de outras possibilidades de verdade, a verdade metafísica, por exemplo, é aquela que associa, por exemplo, o teu estado de espírito, o teu humor, a tua relação com o mundo, com os signos. Tem gente que acredita, tem gente que acha que realmente o signo impacta na tua vida. Mas você não tem como provar isso. As pessoas acreditam ou não. Uma outra possibilidade de verdade é a verdade religiosa, que também tem uma importância fundamental na vida das pessoas, ou uma parte importante das pessoas, mas que precisa também ser provada. Quando você diz para um sujeito sobre a existência de Deus, as suas virtudes, etc., o incrédulo vai dizer, bom, quem fez o abacateiro foi a natureza. O abacateiro produz abacate, etc., cai a semente e vira outra, não tem nada a ver com Deus. E aí vai chegar um determinado momento que aquelas pessoas que acreditam em Deus, ela vai dizer para você, bem, não dá para continuar a conversa porque isso tem relação com a fé. A fé, ela é fundamental na narrativa explicativa teológica em relação às crenças religiosas. Mas você não consegue provar. Diferente da metafísica e da religião, a ciência ela é capaz de provar. Por exemplo, você diz, a água quando alcança 100 graus, ela muda de estado líquido para o gasoso. E eu digo, eu duvido. Nós vamos lá, aquecemos a água, botamos um termômetro, 1, 2, 3, 50 vezes, todas as vezes o resultado será o mesmo. Alcançou 100 graus, ela começa a ebulir e muda de estado líquido para o gasoso. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, o medicamento está dizendo, esse medicamento deverá fazer efeito em 20 minutos. 100 pessoas tomam medicamento para dor de cabeça, para aquele tipo específico de dor de cabeça, e a maioria delas, 70, 80, 90% delas vão relatar que começaram a sentir os efeitos do analgésico nos primeiros 15 a 20 minutos, e alguns tantos vão dizer que demorou um pouco mais, e outros vão dizer não sentir efeito nenhum. Então a ciência, diferente de outras formas de verdade, ela é extremamente importante porque ela é impessoal, não depende da minha vontade, nem da tua, nem de ninguém, e ela é possível ser provada. Por isso a relevância dela. Por isso que quando você fala, por exemplo, da vacina, veja, você tem pessoas que estão estudando e conhecem a história da virologia no mundo e das tecnologias de produção de vacina há mais de 100 anos. E aí um sujeito que não consegue escrever, quer concreto, um sujeito que não é capaz de ler um parágrafo sem gasolejar, porque ele não sabe ler, e ele quer discutir e duvidar da ciência. E aí quando a ciência demonstra para ele a verdade, ele continua duvidando, porque ele não consegue ter capacidade, ou ele tem mau caratismo de fazer proselitismo contra a vacinação. Agora, as mesmas pessoas que estavam fazendo isso, com a vacina adquirida, começaram a furar a fila, cometendo crime de responsabilidade, cometendo crime ético e moral contra a sociedade. E traindo, o que é mais grave no caso de Manaus, traindo
o grupo social mais importante da história recente do Amazonas e do mundo, que são os profissionais de saúde, desde o porteiro que abre e fecha a porta para te receber, até os médicos que lamentavelmente têm que declarar o óbito das pessoas ou, em festa, liberar o paciente porque ele teve alta. As técnicas, as enfermeiras, os laboratoristas, os administradores que garantem que não falte medicamento, etc. Todas essas pessoas foram traídas pelo prefeito de Manaus, pela Secretaria de Educação e por todas as dezenas e talvez centenas de pessoas que furaram a fila por absoluta falta de caráter. Absoluta falta de caráter. Assim como falta caráter do governador do estado, que mesmo sabendo que faltaria oxigênio, o governador do estado, o ministro Pazuello e o presidente da República. O presidente da República foi avisado há 5 meses atrás, quando o Mandetta ainda era presidente. Mandetta avisou: nós vamos ter um excesso de consumo de oxigênio e vai faltar. É preciso tratar disso. Bolsonaro deu de ombros. Há um mês, um pouco mais de um mês, tornou-se a avisar. A área técnica de Manaus avisou: vai faltar oxigênio. O governador do estado e o presidente da República tornaram a dar de ombros. Há 15, 20 dias antes de eclodir a catástrofe que foi a falta de oxigênio, alguns técnicos do Ministério da Saúde se mobilizaram e passaram a enviar alguns aviões com uma pequena quantidade de oxigênio para Manaus. Mandaram por 2, 3 dias, de ato contínuo, por uma decisão de algum técnico, de algum burocrata, de algum militar. Os voos foram suspensos. E aí, 2 dias depois, o colapso estava instalado na cidade e dezenas de pessoas, talvez mais, tenham morrido por falta de oxigênio. Tenham morrido, e a gente talvez nunca saiba disso. Porque, afinal de contas, como é que você vai saber se não vier no atestado médico? E muitos desses atestados médicos estão saindo como Covid e não por asfixia mecânica por falta de oxigênio. Agora, o que essa cidade de Manaus deve fazer? Qual é o nosso papel como cidadãos? Orar, rezar, dobrar nosso joelho? Isso é bom, isso é importante, mas não vai resolver nosso problema. Nosso problema é exigir do governador do estado, que tem tido uma postura como um office boy, sem nenhum demérito aos office boys, eu já fui office boy, tem uma postura como um estudante que está pleiteando uma bolsa ou um estágio, de subserviência, de dependência, de temor, de insegurança. Ninguém elegeu o Wilson Lima para ser isso que ele tem sido. Nós elegemos o Wilson Lima, a sociedade elegeu o Wilson Lima para conduzir o Estado no momento de tranquilidade e no momento de crise pandêmica. A gente precisa, cada um a teu modo, ou de dentro de casa, nas redes sociais, na rua, nós precisamos colocar o dedo em riste e exigir do presidente da República, e exigir do governador do estado, e exigir do prefeito da cidade que adotem medidas urgentes para que a gente não continue morrendo a quantidade de pessoas que têm morrido no estado do Amazonas e que têm morrido no Brasil. Estão morrendo no Brasil 1.400 pessoas por dia. Talvez algumas pessoas possam entender o que é isso. Há uns 7, 8 anos atrás, um avião da TAM sofreu um acidente gravíssimo na cidade de São Paulo, no aeroporto, que levou à morte de 199 pessoas. E ficou todos nós chocados, boquiabertos, espantados com aquele acidente. Todos nós ficamos com medo de voar nos dias seguintes. Todos nós exigimos responsabilidade e exigimos atitudes das áreas especializadas e do governo para que novos acidentes não ocorressem. Muito bem. Nós temos tido 1.400 pessoas mortas por dia, o que equivale de 7 a 10 quedas de avião todos os dias. Todos os dias. Nós vamos chegar a 300 mil pessoas mortas, provavelmente em abril, e não em junho, como eu achava que seria, por absoluta irresponsabilidade criminosa do presidente da República, Jair Bolsonaro, do governador do estado, Wilson Lima, e do prefeito da cidade de Manaus, Davi Almeida. Essas pessoas haverão de pagar por esses crimes.
Essas pessoas haverão de pagar pelas tuas leniências e as tuas irresponsabilidades. A todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fiquem bem, em paz e com segurança.